Obrigada, professor Juan. Então, vou dar início à minha apresentação, intitulada Como as diferentes fontes proteicas nas fórmulas infantis condicionam suas alterações físico-químicas durante a estocagem. Ele é desenvolvido no Departamento de Ciência de Alimentos da Unicamp, em parceria também com o grupo de pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, eu vou apresentar uma breve introdução do assunto. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que o aleitamento materno ele seja exclusivo até os 6 meses de vida e complementar até os 2 anos ou mais. Porém, em alguns casos, as mães optam ou não podem amamentar, exigindo a substituição ou complementação do leite materno com as fórmulas infantis. A maior parte dos produtos disponíveis no mercado tem como matéria-prima e fonte proteica o leite de vaca. Mas, nesse caso, a proporção de proteína do soro para a caseína ela precisa ser modificada para coincidir com a proporção do leite materno. O carboidrato majoritário presente nessa fórmula infantil é a lactose. E a indústria ela vem diversificando a sua produção, então é possível encontrar fórmulas infantis à base então da proteína da soja. Ela é adequada para crianças com alergia à proteína do leite de vaca, apesar do risco de reação alérgica cruzada. E o carboidrato presente é a maltodextrina. É possível encontrar também fórmulas infantis à base de proteínas hidrolisadas do arroz. As fórmulas elas são mais adequadas ainda para crianças com alergia à proteína do leite de vaca, porque o arroz é um dos cereais menos alergênicos que existe. E os carboidratos majoritários, então, geralmente são maltodextrina e amido. Estes são alguns dos componentes que são adicionados nas fórmulas infantis e é feita a adição de vários outros. Por isso, esse é um produto de composição complexa. E existem vários estudos disponíveis na literatura. Esses estudos eles são baseados nas fórmulas infantis à base de leite de vaca. E esses estudos eles são utilizados como modelos para fontes proteicas alternativas, como no caso da soja e do arroz. Mas será então que essas fórmulas infantis de diferentes fontes proteicas, elas possuem comportamento semelhante? E será que isso é válido também para condições extremas? Porque as fórmulas infantis, elas estão sujeitas a condições críticas durante a produção, o transporte e a estocagem. Nesses dois últimos casos, as condições, então, elas podem atingir temperaturas de 45 a 57 graus Celsius por períodos que podem durar até 3 meses. Isso vai gerar uma série de alterações físico-químicas, como, por exemplo, a transição vítrea e a cristalização. Caso, então, a temperatura de armazenamento, a temperatura de processamento ou armazenamento, ela seja superior à temperatura de transição vítrea do produto, este, então, ele vai passar do estado, então, vítreo para o estado gomoso, que é um estado de alta mobilidade molecular, permitindo, então, que as moléculas evoluam para uma estrutura cristalina ao longo do tempo. Outra alteração que pode ocorrer é a modificação proteica, caso sejam aplicadas temperaturas intensas, as proteínas elas podem alterar a sua conformação, então, expondo resíduos que vão favorecer a formação de novas interações, podendo levar, então, à agregação das proteínas. Caso isso ocorra, então vai ocorrer modificação lipídica, uma vez que as emulsões elas podem se tornar instáveis e aí a gordura não emulsionada, chamada de gordura livre, ela pode então migrar para a superfície das partículas. Aqui então é uma micrografia de uma fórmula infantil e esses pontos redondos fluorescentes são pontos de gordura livre na superfície das partículas. Outra alteração que pode ocorrer é a reação de Maillard. Ela nada mais é do que a reação, ela se inicia então com a reação de um grupo amino, de um peptídeo, de uma proteína, com o grupo carbonila de um açúcar redutor. Então, aí no decorrer da reação são formados uma série de compostos intermediários que podem levar à formação dos pigmentos marrons conhecidos como melanoidinas. A ocorrência dessa reação ela é muito preocupante em fórmulas infantis, porque elas são ricas em lisina,
um alto teor de açúcares redutores. Além disso, é feita a aplicação de tratamentos térmicos intensos ao longo da produção, aliado também aos longos tempos de armazenamento do produto. Todas essas alterações, então, elas são relevantes porque elas podem impactar nas propriedades funcionais e nutricionais do produto, e isso é muito relevante para crianças, então, que precisam das fórmulas infantis em substituição ou complementação ao leite materno. Por isso, os objetivos do trabalho foram avaliar como as condições de estocagem e as diferenças nas fontes proteicas afetam as propriedades físico-químicas das fórmulas infantis. Para isso, então, foram utilizadas 2 lotes diferentes de cada uma das fórmulas selecionadas. A primeira formulação, então, denominada F1, ela era a base da proteína do leite de vaca e tinha como carboidrato a lactose. A segunda formulação, ela é a base de proteína da soja hidrolisada e tem como carboidrato a maltodextrina. E a terceira formulação avaliada foi a fórmula à base de proteína extensamente hidrolisada do arroz. E os carboidratos presentes nessa formulação são a maltodextrina e o amido. As fórmulas infantis, então, elas foram estocadas em temperaturas de 4, 25 e 50 graus Celsius. 4 graus Celsius seria a temperatura controle, 25 graus Celsius representa a temperatura ambiente e 50 graus Celsius representa uma condição extrema. Então, foi feita uma série de análises ao longo de 120 dias de estocagem. A primeira delas, então, foi o índice de escurecimento, utilizando o colorímetro. Foi feita também a fluorescência dos produtos avançados da reação de Maillard, eletroforese pela técnica de SDS-Page, temperatura de transição vítrea, isotermas de sorção pelo método de ponto de orvalho dinâmico. Foi avaliado também gordura livre e microscopia confocal e, por fim, a distribuição do tamanho de partícula. Os resultados eles foram avaliados através da análise de variância ANOVA e o teste de Tukey utilizando o programa estatístico R. Então, agora eu vou apresentar alguns dos resultados. O primeiro deles é o índice de escurecimento. Ele se baseia, então, ele é calculado através de 2 equações que combinam os valores de L, A e B asterisco medidos em colorímetro. Esses são fotos tiradas do pó, aqui no tempo zero e aqui em 120 dias a 50 graus Celsius. Nesse retângulo branco, para o tempo zero, então, são mostrados os valores de índice de escurecimento. E para a condição de 120 dias a 50 graus Celsius, é mostrado, então, o percentual de aumento no índice de escurecimento com o envelhecimento. Aqui na primeira coluna são os resultados para as fórmulas à base de leite de vaca. Segundo, então, são as fórmulas à base de proteína da soja. E aqui para as fórmulas à base de arroz. No tempo zero, foi observado que o índice de escurecimento da fórmula de soja e de arroz ele era maior do que da fórmula à base de leite de vaca. Provavelmente aqui houve uma contribuição da cor branca do leite de vaca, e para essas 2 outras formulações houve uma contribuição da matriz vegetal e lipídica. Enquanto isso, após o envelhecimento, 20 dias a 50 graus Celsius, houve um escurecimento significativo das amostras, principalmente para a fórmula à base de leite de vaca. O escurecimento foi, inclusive, visível a olho nu. Isso, então, seria um indicativo do desenvolvimento da reação de Maillard, em que os estágios finais têm a produção das melanoidinas. E, além disso, essa reação ela é favorecida em altas temperaturas, que foi no caso dessa condição de estocagem. Os resultados eles foram confirmados também com a análise de fluorescência dos produtos avançados da reação de Maillard, em que houve um crescimento exponencial da fluorescência nessa condição de envelhecimento. Além disso, esse escurecimento ele pode estar ligado à migração de gordura livre, como eu vou explicar mais à frente. As modificações proteicas elas foram avaliadas pela técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida, com dodecil sulfato de sódio em condição redutora. Essa técnica ela se baseia, então, na migração diferencial de moléculas carregadas em uma solução quando aplicado um campo elétrico.
Aí serão obtidos, então, os géis com essa técnica. Esse foi o gel obtido para a fórmula à base de leite de vaca. Aqui, no canto esquerdo, então, é o padrão de peso molecular, que vai do maior para o menor. Em seguida, tem a fração solúvel e insolúvel da amostra no tempo zero. Aqui são, então, as frações solúveis, solúvel e insolúvel da amostra na condição de 120 dias a 50 graus Celsius. Para esse gel, então, foi obtida as frações características das proteínas do leite de vaca e, nessa condição de envelhecimento, foi observado que as frações elas ficaram mais claras, comparado, então, com o tempo zero, e as bandas também elas estavam mais largas. Para a fórmula à base de soja, então, aqui as frações obtidas elas eram menores do que 25 kilodaltons. Isso é um indicativo de que as proteínas elas eram hidrolisadas, apesar disso não ser mencionado no rótulo da fórmula infantil. E na condição de envelhecimento, foi observado que para a fração solúvel, acima de 25 kilodaltons, as frações elas estavam mais escuras, comparado então com o tempo zero, e abaixo de 25 kilodaltons, as frações elas estavam mais claras. Esses resultados, eles são um indicativo de que provavelmente houve agregação proteica, tanto então pela autoagregação das proteínas, ou agregação em decorrência da lactosilação, ou também por meio dos produtos intermediários formados durante a reação de Maillard. Para a fórmula à base de arroz, esse foi o gel obtido. Então, as frações elas eram menores do que 15 kilodaltons, indicando que as proteínas elas também eram hidrolisadas. Mas, neste caso, não foi possível identificar as frações proteicas e nem se houve diferença, então, da condição de 120 dias a 50 graus Celsius com relação ao tempo zero, porque essa fórmula infantil ela possui peptídeos menores do que 3 kilodaltons, então não é possível fazer avaliar essas diferenças utilizando esse tipo de gel. Agora eu vou falar um pouco sobre as isotermas de sorção. Elas foram obtidas em Aqualab VSA pelo método de ponto de orvalho dinâmico. Nesse método, é feita a medição da atividade de água e do peso da amostra quando ocorre uma variação de 0,01 na atividade de água do produto. Esse é um método mais rápido, uma vez que a amostra não precisa entrar em equilíbrio com a umidade relativa. Então, esses são os resultados obtidos para o tempo zero. Nos estágios iniciais das isotermas, é observado, então, que as fórmulas com proteínas hidrolisadas, ou seja, aqui mais em cima, então, tem a fórmula à base de arroz, seguido da de soja. Essas fórmulas, então, com as proteínas hidrolisadas, elas vão absorver mais umidade durante os estágios iniciais das isotermas. Para a fórmula à base de leite de vaca, foi observada uma atividade de água crítica entre 0,3 e 0,4. Caso essa atividade de água ela seja atingida, processos como a aglomeração e a cristalização vão acelerar significativamente. E, além disso, uma vez que essa atividade de água ela é atingida, vai ser observado esse ponto de inflexão na curva, que é característico de uma transição de fase. Nesse caso, é característico, então, da cristalização da lactose. E esse ponto de inflexão ele não foi observado nas outras isotermas devido à ausência de lactose nas formulações. Agora eu apresento, então, os resultados comparando o tempo zero e a condição de 120 dias a 50 graus Celsius. Foi observado, então, que com o aumento de temperatura, houve uma diminuição de absorção de umidade pelas fórmulas. Aqui, por exemplo, a isoterma em triângulo verde mais escuro, ela é referente à fórmula à base de arroz, e essa em verde mais claro, ela é referente à fórmula de arroz em 120 dias a 50 graus Celsius. Ou seja, com o aumento de temperatura, houve uma diminuição na absorção da umidade, provavelmente devido à diminuição de sítios disponíveis em decorrência das interações da matriz, tanto pela agregação, como a autoagregação que eu citei anteriormente, ou também a agregação em decorrência da reação de Maillard. Nesse caso, então, o aumento de temperatura ele vai contribuir na diminuição de atividade de água crítica do produto
e então, consequentemente, o produto ele tem uma menor estabilidade, uma vez que essa atividade de água ela é mais facilmente atingida. Agora eu vou falar um pouco sobre a transição vítrea. Ela foi determinada em reômetro. Nessa análise, a amostra ela é comprimida entre duas placas, enquanto ela é aquecida. Aí a temperatura de transição vítrea ela é definida como ponto de inflexão da curva de força normal versus a temperatura. Esses são os resultados do tempo zero. Então, para a fórmula à base de leite de vaca, a transição vítrea ela deu em torno de 32,6 graus Celsius. Esse é um valor abaixo do relatado na literatura desse tipo de formulação. E esses dados eles são preocupantes, uma vez que essa temperatura ela é mais facilmente atingida, podendo então o produto sofrer a transição vítrea. Para a fórmula à base de soja, a transição vítrea deu em torno de 81 graus Celsius, enquanto para de arroz a transição está acima de 100 graus Celsius. Não há referências na literatura para poder, então, comparar esses valores obtidos. A transição vítrea ela depende basicamente do açúcar majoritário da formulação. Então, nesse caso, foi observado que com o aumento do grau de polimerização do carboidrato, ou seja, o amido tem um maior grau de polimerização do que a maltodextrina, seguido então de lactose. Foi observada uma maior temperatura de transição vítrea do produto, que foi o caso aqui. Maior, então, para a fórmula base de arroz, seguido da de soja e, por fim, de leite de vaca. Eu não vou apresentar os resultados de 120 dias a 50 graus Celsius, porque eles ainda estão sendo tratados. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a gordura livre. Ela foi avaliada pela técnica de microscopia confocal e pela análise do teor de gordura livre. Essas são as micrografias obtidas com a técnica de microscopia confocal. Para diferenciar as regiões lipofílicas, eu preciso utilizar uma sonda fluorescente, que nesse caso foi o vermelho do Nilo. Então, aí é possível ver pontos de gordura livre, que são esses pontos redondos fluorescentes na superfície das partículas. E aqui, então, em branco, são os valores de gordura livre para o tempo zero. E aqui são as porcentagens de aumento no teor de gordura livre a 120 dias, a 50 graus Celsius, com relação ao tempo zero. Na primeira linha são os resultados, então, para as fórmulas à base de leite de vaca, seguido de soja e, por fim, de arroz. No tempo zero, foi observado, então, que a fórmula à base de arroz ela tem um maior teor de gordura livre. Essas diferenças, então, elas podem ser explicadas devido à diferença da matriz lipídica. E, além disso, a hidrólise proteica ela pode diminuir a capacidade emulsificante do produto, favorecendo a migração de gordura livre para a superfície das partículas. Enquanto na condição de 120 dias a 50 graus Celsius, foi observado um aumento significativo no teor de gordura livre, principalmente para a fórmula à base de arroz. E esse aumento nessa condição pode ser em função da desestabilização da estrutura, tanto por processos como transição vítrea, que vai aumentar a mobilidade molecular, ou através de processos de agregação das proteínas, que pode favorecer, então, a migração da gordura para a superfície. Além disso, quanto maior a temperatura de armazenamento, maior vai ser a fluidez das gorduras, favorecendo, então, para o aumento da gordura livre. Aqui é importante ressaltar que o aumento no teor de gordura livre, ele vai tornar, então, essa gordura mais susceptível à oxidação. Isso é muito relevante em fórmulas infantis, porque elas têm um alto teor de ácidos graxos insaturados. Além disso, o aumento no teor de gordura livre, ele está ligado a uma menor capacidade de reidratação do produto. E essa é uma propriedade funcional primordial na obtenção de nutrientes pelos lactentes. Por fim, então, a análise de tamanho de partícula, ela foi feita através da técnica de espalhamento de luz estático. Aqui os resultados eles são apresentados na forma do percentual de volume ocupado pelas partículas com relação ao seu diâmetro. E também é apresentado o valor de D90. Esse valor, então, ele significa que 90% das partículas têm um diâmetro menor do que este apresentado aqui.
O primeiro resultado, então, avaliado é para a fórmula à base de leite de vaca. A curva em preto, ela se refere ao tempo zero. Aqui, para a fórmula à base de leite de vaca, foi observado que 90% das partículas tinha um tamanho menor que 1,28 micrômetros. Está bem aqui. E foi observado, então, que a fórmula à base de leite de vaca ela tinha duas populações. A primeira delas é referente às micelas de caseína e a segunda, as gotículas de gordura. Para a fórmula à base de soja e de arroz, foi observado uma maior distribuição de tamanho de partícula comparado com a fórmula à base de leite de vaca. Neste caso, é um indicativo de que as proteínas provavelmente elas estavam agregadas. Nesse caso, a hidrólise ela contribuiu então para a agregação dessas fórmulas. E na condição de 120 dias a 50 graus Celsius, e essa curva azul pontilhada, foi observada uma maior distribuição de tamanho para a fórmula à base de leite de vaca e também para a fórmula à base de soja, sendo mais significativo para a primeira. Nesse caso, a gordura e a lactose elas podem interagir simultaneamente com as partículas, favorecendo então o aumento do tamanho delas. Além disso, a agregação proteica, em função da autoagregação ou da ocorrência da reação de Maillard, pode contribuir para o aumento do tamanho de partícula das formulações. Então, como considerações finais, as fontes proteicas elas influenciam os resultados, por isso não é possível fazer as mesmas considerações baseadas nas fórmulas à base de leite de vaca. As condições, temperaturas amenas, elas promovem poucas alterações nas fórmulas infantis avaliadas, por isso esses resultados eles não foram apresentados. Em contrapartida, temperaturas críticas de armazenamento elas devem ser evitadas, porque pode favorecer o desenvolvimento da reação de Maillard, promove a agregação proteica, favorece a transição vítrea, diminui a atividade de água crítica do produto, além de aumentar o teor de gordura livre. Outras análises foram feitas, elas confirmam e complementam os resultados apresentados. E, por fim, esse trabalho ele é muito relevante ao estabelecer paralelos entre diferentes fórmulas infantis que visam atender as mesmas demandas nutricionais dos lactentes. É isso, gostaria de agradecer, então, à comissão organizadora pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Obrigada a atenção de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora ou também pode me mandar um e-mail. Muito obrigada. Alane, obrigado pela sua apresentação. Tá? O professor Antônio, ele pediu para fazer uma pergunta, eu vou passar para ele, então. Professor, se o senhor quiser abrir o microfone e a câmera para fazer a pergunta para a Lauane, a gente agradece. Muito obrigado, Juan. Então, parabéns, Lauane, pela apresentação. Foi muito interessante esses trabalhos com fórmulas infantis, complementam bem essa introdução, né, nessa primeira palestra do Guilherme. Essas fórmulas infantis, elas têm diferentes constituições, né, valores nutricionais, e você trabalhou com com diferentes proteínas, carboidratos, determinou aí gordura livre. A mim me chocou muito essa temperatura de transição. Você concluiu, e concluiu muito bem, parabéns também por isso, a sua conclusão sobre os diferentes consequências desse tratamento térmico, né, do acondicionamento dessas fórmulas. Mas quando você determina 32 graus Celsius, aí teve um desvio de 2 graus, vamos imaginar 35 graus Celsius para essas fórmulas infantis, eu fico pensando no sotaque do Juan e eu fico imaginando que lá em regiões onde que essa temperatura é uma temperatura normal, em algumas épocas do ano, como que eles podem conservar essa fórmula infantil sem que aconteça essa transição vítrea. Você trabalhou com 2 lotes de uma mesma amostra, assim, de uma mesma fábrica, né? Isso. Então,
você não acha essa transição vítrea de 32 graus Celsius muito baixa para a nossa realidade? Eu nunca tinha visto esse dado, e até que você falou que não tem referência para comparar. Não estou querendo assim, só uma observação sobre esse assunto. Obrigada, professor. Então, para a fórmula infantil à base de leite de vaca, tem referências na literatura. Os valores reportados eles estão entre 45 e 60 graus Celsius, mas mesmo assim o valor de transição vítrea ele tá realmente bem abaixo. Eu acredito que realmente seja isso mesmo. Na análise de microscopia, inclusive, foi observado, durante a análise, foi observado alguns cristais de lactose, indicando, então, que o produto, ele provavelmente está passando por esse processo de transição vítrea. É um valor muito preocupante, porque essa é uma condição facilmente atingida, como eu mencionei na apresentação, durante o transporte e estocagem. Esse produto ele pode atingir temperaturas de 45 a 57 graus Celsius. Nesse caso, para esse tipo de formulação, acho que a única maneira de evitar a transição vítrea seria utilizando a refrigeração, mas aí, então, entra em outra questão, que é de qual o custo econômico disso, mas realmente é um valor muito, muito preocupante. Eu não sei se eu respondi por completo. Respondeu sim, Lauane. Realmente me chocou muito esse dado. Assim, eu acho que vai chocar, principalmente num país quente como o nosso. Muito obrigado. Parabéns.